Então, bom dia para todos vocês. É um prazer imenso recebê-los na Universidade de Brasília de uma forma virtual. Eu queria, em nome do curso de Português do Brasil como Segunda Língua, cumprimentar todos os colegas que estão aqui presentes, os alunos do curso de PBSL e também os pesquisadores da Universidade de Brasília e de outras universidades que vão estar aqui presentes também, e os que vão acompanhar também esse bate-papo no outro horário que ficar melhor para os colegas automaticamente. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Queria agradecer muito, viu, Leide, você e a Juliana pela todo o arranjo que vocês fizeram, para a gente receber da melhor forma possível duas pesquisadoras que eu tenho um carinho muito grande, né? Eu queria apresentar rapidamente a professora Cristina Perna, que é professora titular do curso de Letras da PUC do Rio Grande do Sul. Eu queria, viu, Cris, externar minha gratidão por você ter aceito esse convite. Cris é uma pessoa muito especial para mim. Tivemos o prazer, né, Mi? De estarmos juntos, né, Cris, esse ano. E a Mi encontrou com a Cris nos Estados Unidos, mas daqui um dia a gente vai ver se a gente se encontra nós três juntos, né, para a gente celebrar automaticamente juntos aqui, né? E eu queria apresentar também a professora Michele Saravia Carilho, que hoje é professora da Universidade de Edimburgo. É uma pessoa que tem uma produção intelectual muito grande na área de português como língua adicional, certamente irá contribuir muito para o nosso crescimento também. Cris acho que foi orientadora, né, da AMI, né? Foi orientadora da AMI, e as duas são parceiras, né? Escrevi um livro muito interessante, que elas vão fazer menção a hoje, sobre português como língua adicional. Então, em nome do nosso curso de letras, em nome dos nossos alunos, eu queria saudar de uma forma muito carinhosa Cristina Perna e Michela Carrilho. Sejam muito bem-vindas, viu? Nós que agradecemos. Prazer Bem, a estar gente aqui. que agradece, né, o carinho É, e o convite. Nós exatamente. que E agradecemos. até que gostaria de saber, então, um pouquinho mais dos participantes, a professora Irene, que tu mencionaste, né? Os outros também são todos da UNB ou de outras instituições? O pessoal podia talvez colocar no chat de onde vocês são, só para a gente ter uma ideia de onde vocês são, fazendo favor? Seria uma boa, né, Cris? Eu acho, eu sempre gosto de saber quem é o público, né? Ó, A temos André disse que não consegue escutar nada. isso, André, você quer tentar entrar novamente? Isso, pode Ó, ser alguma interferência na internet dele. isso, pode ser, talvez, né? Ó, tem Federal Então, do Paraná, Paraná. Liane, muito bem, conheço Federal do Paraná. UNB, Manuela Carlos, Luísa, Águida, UFT, Tocantins. Tocantins, tá. Uhum, Temos ali a Ana, da USP. da Quem USP. mais? tá. E a professora Irene Isilda São Paulo, qual é USP também? Não. A Irene é da Secretaria Municipal de Educação e ela fez doutorado na PUC São Paulo. Olha. Eu falo. Sejam todos bem-vindos. Ótimo. É sempre bom a gente saber, né? Quem A está gente, nos nesse ouvindo. mundo, no mundo virtual, que a gente nunca sabe quais cantos as pessoas estão, é sempre gostoso saber de onde que a gente está Aham. Que falando. bom. A gente pode É, começar então, professora? claro. Vocês querem que eu Podemos? compartilhe já? Eu vou Pode, como primeiro você quiser. apresentá-las, tá? Ah, Isso. E certo. apresentar a metodologia de trabalho aqui no Uhum. bate-papo. E aí, após, né, vocês podem fazer as apresentações. Aí, professor Kleber, eu posso fazer a apresentação individual, primeiro quem vai falar e depois eu apresento novamente? Ah, se você quiser fazer as duas, seria bom, porque as duas Ah, elas tá. vão fazer uma fala conjunta, né? Conjunta? Ah, que É, ótimo. eu Tá já bom? ia dizer, a Cris e eu, nós somos um monstro de duas cabeças. Ah, que ótimo. Que ótimo. Então, vamos lá, as devidas apresentações, né? A gente agradece muito a presença de todos vocês, nós nos sentimos honrados, né, com a aceitação do convite de estar essa manhã conosco, né, uma manhã de segunda-feira. A gente compreende que as pessoas têm inúmeras demandas, mas é sempre muito importante parar e refletir, né, sobre aqueles objetos de estudo, né, que a gente se propôs a pesquisar. Então, desde 2021, que o Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem, o GECAL, realiza este evento virtual chamado Bate-Papo com Especialistas,
pela Universidade de Brasília, que é voltado para os estudantes de graduação em letras, né? Os estudantes, os acadêmicos também de pós-graduação, mestrado e doutorado, e todas as demais pessoas que são interessadas pelos temas que nós abordamos aqui. Vamos apresentar nossas convidadas de hoje. A professora Cristina Becker é bacharel em letras português, inglês, francês e licenciada em letras português e inglês pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Possui especialização em linguística aplicada ao inglês pela PUC, 1983, mestrado em letras, 1990 e doutorado em letras, também pela PUC, em 2003, com estágio de doutorado sanduíche no Indiana State University e pós-doutorado em Newcastle University, Inglaterra. Tem experiência na área de letras, com ênfase em ensino de linguística, língua inglesa, língua portuguesa como língua adicional. Seus interesses de pesquisa são aquisição de língua inglesa e língua portuguesa, pragmática, aspectos cognitivos envolvidos na aprendizagem de L2 e na tradução. É professora titular da Escola de Humanidades, Letras do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC Rio Grande do Sul, no qual coordena o grupo de pesquisas sobre o uso e processamento de línguas adicionais para fins acadêmicos. É editora-chefe da revista Beltio e atua como tradutora público-juramentada em inglês e português pela Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Coordena provas de proficiência em língua estrangeira de cursos de graduação e pós-graduação da PUC Rio Grande do Sul, além de atuar como tutora do PET Letras. Professora Michele Saraiva Carilo tem pós-doutorado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutora em Educação de Línguas pela Universidade de Edimburgo, mestre em Linguística Aplicada e licenciada em Letras com ênfase em Português e Inglês e respectivas literaturas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua há aproximadamente 18 anos na área de ensino de línguas adicionais, inglês e português como língua materna para fins acadêmicos. Atuou como professora de inglês, dos níveis básicos aos avançados, em cursos livres. Na Escola Cultura Inglesa, atuou como professora de inglês e mentora pedagógica para professores. Na Federal do Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuou como bolsista de iniciação científica e professora bolsista de português como língua estrangeira e professora substituta no Departamento de Línguas Clássicas e Vernáculas. No Colégio Pastor Domius e Colégio Unificado, atuou como professora de inglês para alunos do ensino infantil, fundamental, séries iniciais e finais, ensino médio, incluindo preparatório para Enem. É membro do corpo editorial da revista Belt, colaboradora da revista Língua, Intercultura e Comunicação. Na Universidade de Edimburgo, atua como membro do Conselho de Estudantes de Doutorado, editora-chefe da revista PhD em Educação e representante da universidade junto ao Fórum Internacional International Network in Education, é membro parte de diversos importantes grupos e associações de estudos e pesquisas, tanto no Brasil como no exterior. Atualmente coordena o programa de língua portuguesa da Universidade de Ohio e atua como professora adjunta no Departamento de Espanhol e Português na mesma instituição. Nossa, que currículo! Muito feliz de saber que nós hoje, temos duas professoras que são amantes, daquilo que fazem, estudiosas, E aí, professoras, vocês teriam 30 minutos cada uma, então 1 hora para vocês apresentarem, já que vocês vão fazer uma apresentação unificada, e após isso a gente vai ter um momento aí para os nossos estudantes, pesquisadores, fazerem as perguntas, interagir com vocês, porque o formato desse encontro aqui é, de fato, um bate-papo. Então, aí a gente vai abrir o microfone para os a audiência poder interagir com vocês, tá certo? Aí eu vou só
organizar a ordem, né, daqueles que vão fazendo as perguntas. Vocês podem mandar as perguntas no chat, e aí, no momento que vocês forem fazer a pergunta, eu já tenho a ordem de quem vai perguntar, tá bom? Então, vai me avisando aí pelo chat, se vocês querem fazer alguma pergunta, para eu poder organizar, tá bom? Então, com vocês, as professoras Cristina e Michele. Muito obrigada. Nós que agradecemos a apresentação. Eu vou começar. Michele, tu quer compartilhar ou eu faço? Eu já estou aberta Aí, aqui. porque daí a gente só vê se a gente tem. Beleza. Acho que agora todo mundo consegue ver. É. Uhum. Perfeito. Então tá. Fazendo então o que a Cris também já falou, né? Agradecimento aqui essa apresentação. É engraçado que quando a gente estava montando essa apresentação, a Cris e eu, a gente pensou bastante na palavra trajetória, né, Cris? Porque é mais ou menos sobre isso que a gente quer falar hoje. Quando eu brinquei assim que a Cris e eu somos um monstro de duas cabeças, a gente hoje vai apresentar como é que os monstros eram separados até que eles conseguiram se unir. Porque é uma coisa dessa trajetória, tanto da nossa carreira dentro dessa área, como da área propriamente dita. E a gente acha que conseguiu mais ou menos, dentro dessa pequena apresentação, mostrar como é que a área foi evoluindo, como é que ela foi aparecendo, como é que ela está hoje, e como é que a nossa história se interconecta com essa evolução, com essa progressão. Então, a gente começa falando, como eu disse, sobre essa interconexão entre a contextualização da área, né, de português como língua adicional, português como língua estrangeira. A gente vai falar também por que existem essas nomenclaturas diferentes, e as nossas trajetórias profissionais, né, dessas batedoras de papo do dia de hoje. Eu vou começar a falar um pouco, então, sobre o português para estrangeiros. A gente vê que está entre aspas, justamente por causa dessa questão de nomenclatura, como é que era conhecido na época pré a criação do exame Salpibras. E a gente vai colocar o Salpibras como um marco divisor entre antes e depois do Salpibras. A gente vai explicar depois, então, o porquê disso, né? Lembrando, então, ou comunicando para as pessoas que não sabem, o Salpibras é um exame de proficiência em língua portuguesa na modalidade brasileira, né? Ele é o único exame de língua portuguesa do Brasil, no Brasil, que é feito pelo INEP, né? Pelo mesmo órgão que faz o Enem, ligado ao Ministério da Educação, Ministério das Relações Internacionais. Mas antes da existência do exame Salpibras, o português como língua estrangeira ela já existia. O português para estrangeiros, como era conhecido, já tinha se criado, tomado formato no Brasil por conta de um acordo entre o governo brasileiro, lá em 1964, com países chamados na época de subdesenvolvidos, né, que hoje em dia nós nos referimos a países em desenvolvimento. Então, o Brasil, na época, era visto como um país subdesenvolvido também, né, um país em desenvolvimento, mas que tinha capacidade acadêmica e números, né, que mostravam que essa capacidade existia, de receber estudantes internacionais, estudantes que hoje em dia se chamam internacionais e na época se chamavam de estudantes estrangeiros. Para que isso fosse possível, esses estudantes estrangeiros precisavam, de alguma forma, aprender ou ter contato com a língua portuguesa para que pudessem vir para as nossas universidades federais, nossas universidades públicas e federais, para fazer parte do corpo de estudantes, tanto da graduação quanto da pós-graduação. E foi instaurado, então, uma política educacional que permitia com que esses alunos estrangeiros, esses alunos de outros países viessem ao Brasil e tivessem aulas de português antes de começar a ter as suas aulas dos cursos que eles iam fazer para a graduação, a pós-graduação propriamente dita. Então, já naquela época se via a importância, principalmente, da língua portuguesa para o contexto de ensino superior no Brasil. Como vocês podem saber, eu já tiveram contato com o termo internacionalização,
processos de internacionalização no mundo, eles vão para um outro lado, eles já tomam um certo partido um pouco mais que, dependendo da linha ideológica, da linha teórica que a pessoa pode estabelecer para a sua carreira, uma coisa mais neocolonialista, porque muitos países dizem, bom, internacionalização, a língua da instituição de ensino superior é inglês, então, daí todo mundo fala inglês, pode vir estudar aqui. A gente sabe que no Brasil nem todo mundo fala inglês. A porcentagem da população brasileira que nasceu no Brasil, ou que veio para o Brasil pequeno, que fez sua educação, ensino médio, ensino fundamental no Brasil, a porcentagem que tem o inglês de nível acadêmico é muito pequena, né? Geralmente são pessoas que têm condições financeiras muito grandes e que podem pagar por cursos livres, podem pagar professores particulares ou escolas particulares onde o inglês é um pouco mais desenvolvido. Eu já fui professora de curso livre, já fui professora de escola particular, de inglês, inclusive, e posso dizer que os estudantes lá não estão num nível tão bom assim, caso as nossas instituições de ensino superior tivessem, de fato, o inglês como língua de instrução. Pensando nisso, o Brasil foi para o lado contrário. Infelizmente, o motivo que levou o Brasil a ir para o lado contrário não foi uma espécie de descolonização do currículo, foi por questões nacionalistas. Como eu disse, esses acordos foram traçados em 64, né? E quem sabe um pouquinho de história sabe muito bem o que aconteceu em 68. Então, as ideias nacionalistas que aconteciam naquele período pré ou ainda ditatorial foi que ajudaram a chegar a essa conclusão de que o português tinha que ser a língua da escola e língua das instituições de ensino superior. Essa decisão acabou nos servindo, porque, obviamente, hoje em dia nós temos políticas de democratização do acesso ao ensino superior, graças ao fato de que o português ainda é e vai permanecer sendo a língua de instrução desse contexto educacional. Eu disse que em 64 esses acordos foram firmados, né? Então vocês podem pensar, então em seguida São Brás apareceu. Mas não foi em seguida, né? Então, Cris, você quer passar para a parte 2 e falar um pouco sobre a criação do Celto Brás para nós? Sim. Então, como a Michelle estava falando, né? Esse exame, nós não tínhamos inicialmente, né, um exame que medisse, então, a proficiência, né, de pessoas que quisessem, então, estudar. O governo, como a Michelle falou, começou a criar várias oportunidades para acolhimento de estrangeiros. Nós tínhamos o início das bolsas MEC, do CNPq, PEC-PG, né, PEC-G, principalmente América Latina aqui, recebendo alunos estrangeiros com bolsas para mestrado e doutorado. E esse exame, então, se tornou uma necessidade, né, para que essas pessoas pudessem conseguir, era um dos pré-requisitos para a bolsa de estudo, no caso, né? Então, inicialmente, foi também por questões acadêmicas, mas também por outras questões também, né? Receber pessoas profissionais, né? Que tinham que comprovar sua competência, né? Nós, como ensino de línguas, e conforme nós somos apresentadas pela Leide, todos sabem, então, ali viram que eu e a Michelle, inicialmente, éramos, né, começamos nossa carreira como professoras de inglês, né? Então, embora eu né, tenha feito licenciatura em inglês-português, a Michelle também, eu sempre me via como uma professora de língua estrangeira em inglês. Eu nunca me via como uma professora de língua estrangeira português, né? Porque, para mim, ensino de português era ensino português língua materna. E isso que a Michelle falou sobre o CELPE-BRAS, que vem junto com essa questão da nacionalização e, ao mesmo tempo, depois mais reforçada pela internacionalização, né, que começou a vir depois na década de 90, né, esses acordos com instituições lá fora e outros tipos de acordos econômicos também, que oportunizaram essa vinda bastante de estrangeiros, deu início a esse reforço, vamos dizer assim, a importância da língua portuguesa,
né? E da língua portuguesa brasileira também, né? Então, o CELPE-BRAS, na verdade, tem o CELPE versão língua portuguesa, né? Portuguesa de Portugal, e tem o CELPE-BRAS, né? A Michele tem muito mais propriedade para falar do CELPE-BRAS, porque ela foi aplicadora, ela fez todo um estudo, porque inicialmente as parcerias do CELPE-BRAS, elas tiveram início na URGS, na Federal, aqui do Rio Grande do Sul, e outras instituições como a USP, né, Michele? Isso, é a Unicamp. É interessante uma coisa que a Cris disse, né? Porque a Cris disse, eu nunca me via como professora de português como língua estrangeira, e acho que ainda é a realidade para muitas pessoas que vão para essa área, mas os grandes nomes de pesquisadores, pesquisadoras, principalmente, porque o CELPE-BRAS teve seu nascimento a partir de pesquisadoras mulheres. Naquela época que o CELPE-BRAS nasceu, que foi na década de 90, todo mundo pensava só em língua estrangeira em inglês, né? E língua Sim. materna português. Tanto é que, quando a gente olha até hoje para os construtos teóricos do CELPE-BRAS, a gente vê muito desses exames de proficiência de língua inglesa que tem abordagens mais comunicativas, baseadas em tarefas, né? A Cris preparou aqui essa página que está na tela agora sendo compartilhada e que explica mais ou menos um pouquinho como é que o exame funciona. O Kleber já compartilhou no chat também links que vão para provas do exame CELPE-BRAS, o arquivo, o acervo que existe no site da URGS, mas a questão toda do nascimento do CELPE-BRAS foi para, sim, número um, como a Cris nos explicou, para essa demanda que existia de se colocar no papel o nível de conhecimento, de proficiência desses estudantes que estavam chegando no Brasil de uma forma formal, de uma forma oficial, mas também para que a área do português como língua estrangeira, que na época já existia, como eu disse, puxa, desde 64, tivesse esse respaldo acadêmico, não tivesse um respaldo de área de pesquisa e para isso, e com isso, pudesse receber investimento, inclusive federal e de fora, né? Então, como a Cris estava explicando, a parceria que o Exame CELPE-BRAS tem, não hoje em dia, mas desde a sua segunda edição, lá em 98, é com universidades e com embaixadas e consulados brasileiros por todo o mundo, né? O Exame CELPE-BRAS, ele é aplicado no mesmo dia em todos os lugares do mundo, né? O mesmo exame aplicado por pessoas que têm que passar por um processo de treinamento bastante complexo, bastante rígido, porque essas pessoas que estão aplicando o exame CELPE-BRAS, elas não estão simplesmente tocando numa tela e fazendo um som tocar para o pessoal fazer o exame de escuta. Elas não estão simplesmente entregando um papel onde está o exame de leitura. Todo o exame CELPE-BRAS tem tarefas conjuntas, tarefas integradas, né? Então, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E, principalmente, na parte de tarefas orais, o aplicador ele tem que ter o entendimento de como é que se faz essa aplicação para que ele possa servir o segundo aplicador que está na sala de aula, que é o primeiro examinador. Então, aquela pessoa que está na sala de aula, ou na sala da embaixada, ou na sala que foi alocada para o exame ser feito naquele determinado país, já é o primeiro examinador daquele exame. E a pessoa que está sendo interlocutor juntamente com o candidato à proficiência, ao certificado do exame, é o examinador número 2. Né? Então, aquela pessoa que está interagindo, mostrando os elementos provocadores, né, que são textos verbais ou não verbais, para que a conversa aconteça de uma forma mais natural, ele também está examinando esse candidato. Então, é um processo bastante complexo, bastante pensado, que por causa disso precisavam de pessoas que já tivessem experiência em testagem e exame de proficiência. Portanto, quando a gente volta lá para a década de 90, lá para 95, 96, quando o exame estava começando a ser desenvolvido,
Essas pesquisadoras, essas mulheres a quais me referi, elas vieram da mesma área que a Cris veio, não conseguiu imaginar português como língua estrangeira e, portanto, ainda havia muitos elementos de exame de proficiência de língua inglesa e da língua portuguesa na modalidade europeia dentro do exame CELPE-BRAS. Mas é necessário que se diga que o exame de CELPE-BRAS ele é único, ele é bastante diferente de muitos exames de proficiência que existem no mundo e ele é bastante integrado, né? A gente não tem ali uma testagem de habilidades separadas, né? Ela tem uma questão social também bastante ativa e bastante peculiar. Cris, quer falar mais alguma coisa sobre... Sim, aproveitando aqui o comentário da Liane von Müllen, do Paraná, aqui da Federal, que diz que também passou por essa mesma situação, né? Teve a mesma trajetória de iniciar como professora de inglês e depois migrar para português. E bacana que ela está trabalhando com português para migrantes, né? Depois nós vamos falar um pouquinho de português como língua adicional, então não só para exames, né, para ingresso de alunos ou para questões diplomáticas, mas também a questão das migrações, né? E aí, então, uma outra modalidade de ensino de português que não só um português acadêmico. Mas, retomando o que a Michele falou, naquela ocasião, do surgimento do CELPE-BRAS, e eu me recordo bem que nós tínhamos, então, estávamos começando a consolidar parcerias com o exterior, e várias da Europa, né? E naquela época, lá na década de... Nossa, faz tempo isso, na década de 90, nós celebrávamos várias parcerias com China. E foram 4 anos, e foi um movimento no Brasil todo, não só aqui no Sul, né? Então, várias universidades chinesas procuravam aqui as instituições brasileiras para enviar os seus alunos durante um período até de 6 meses até 1 ano, né? Para desenvolver a competência na língua portuguesa. E vocês imaginam que eu acompanhei esses chineses, né? Porque vindo de uma família chinês e português não tem muita relação, muita afinidade linguística, né? E eles tinham que prestar o CELPE-BRAS depois de 1 ano, né? Embora eles já viessem com um pouco de proficiência da China, e essa proficiência lá era no português de Portugal, né? Na versão de Portugal, então sabemos todos aqui que tem algumas questões, tanto lexicais, até estruturais, que são um pouco diferentes, né? Mas principalmente a parte da pronúncia, né? Então, isso tudo, de uma certa forma, cria, né, para quem não é nativo, né? E esses rapazes e moças, eles tinham que fazer o CELPE-BRAS depois de 1 ano. E eu me lembro que eu acompanhei o processo. E aí eu me lembro que havia, como a Michele falou, que testa as habilidades, traz assim a questão, né, da proficiência não necessariamente específica para aquele contexto universitário. E os jovens estavam num contexto universitário, né? E eu me lembro que comentavam comigo assim, depois quando se via que o resultado não havia sido tão satisfatório como eles desejassem, eles me comentavam que havia questões que eles não conseguiam entender. E aí eu me lembro de um exemplo bem específico de produção escrita. Agora não é mais assim, claro, né? Mas naquela época, essa questão que me chamou a atenção era uma produção escrita. Eles tinham o elemento motivador esse, que era o síndico do prédio, e a pessoa era o inquilino, e eles tinham que escrever uma carta de repúdio reclamando de alguma coisa no prédio. E, obviamente, nenhum dos chineses conseguiu fazer, porque depois daquele 1 ano aqui em imersão na PUC, né, tudo era organizado, eles nunca passaram para a situação de inquilino, síndico, etc.
eles não sabiam o que era inquilino, eles não sabiam o que era síndico, muito menos reclamar sobre uma situação, porque não é nada cultura chinesa reclamar, né? Então, eu me lembro que aquilo me chamou atenção. E naquela ocasião eu comecei, então, pela minha experiência com o ensino do inglês, conforme a Michelle falou, nós já temos ali, por tradição, várias provas já, né, consagradas, que são utilizadas, inclusive, como exemplo para a criação de outras provas para outros idiomas, né? Então, nós temos na Inglaterra, nós temos nos Estados Unidos. Eu, particularmente, não por escolha, mas por ter um vínculo mais próximo com os Estados Unidos e com o exame específico, que é o exame de TOEFL, né? Que é o Test of English as a Foreign Language. Essa prova, eu fui aplicadora há anos, fui coordenadora da prova, e eu via a diferença ao comparar o TOEFL com o CELPE-BRAS, no sentido de que o TOEFL ele era específico para quem queria ingressar numa instituição de ensino superior, ou seja, toda a temática, todas as situações, tudo que era colocado e todas as habilidades que eram medidas ali diziam respeito à esfera acadêmica, né? E aí eu passei a questionar, né? Mas o CELPE-BRAS é um exame perfeito, ele, como a Michelle colocou, ele tem vamos dizer assim, essa questão holística de mensurar a proficiência em várias, mas nós não temos uma prova específica para o ingresso em instituições como se tem na língua inglesa, né? Tá? Então, isso me motivou a pensar, então, numa prova, né? E isso continua sendo, vamos dizer assim, um sonho, um desejo meu, né? E que vai ter que reunir vários esforços de várias instituições, da mesma forma que o CELPE-BRAS, né, reuniu, né? Que leve em consideração essas questões de medir essas 4 habilidades, né? Mas com o objetivo de medir o português em nível acadêmico, né? E que o tema dessas questões sejam pertinentes também à esfera acadêmica, né? Tá? Então, incluir, assim, as questões mais que exigem, por exemplo, uma habilidade de pertencer ou participar de sala de aula, de ler artigos acadêmicos, de produção acadêmica, que vai além, né, do escrever uma carta para o síndico, né? Então, essas questões têm que envolver questões de língua que vão além do que é dito, né? Que são questões da pragmática, né? Entender o que o falante quis dizer, qual era a intenção do falante, que tipo de inferência o ouvinte faz, quais são as implicaturas do que foi dito, né? Ou seja, ir bem além do que aquelas questões que são exigidas para o dia a dia, né? Tá? Então, Exato. E só queria dizer uma coisa para adicionar ao que eu estava dizendo. Isso que tu disseste de o exame de inglês que existe especificamente para a academia. Existem diversos, né, exames de proficiência de inglês, justamente dependendo daquilo que é necessário. Outra coisa que existe também são outros exames de português em outros lugares. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, existe um exame de português em modalidade brasileira, que é para quem quer trabalhar em determinadas empresas, né? Então, assim, algumas empresas estadunidenses ou empresas canadenses ou até empresas que estão no Brasil, mas que são filiais, né, de empresas estadunidenses e canadenses, eles exigem esse outro exame. Eles não exigem o exame CELPE-BRAS, já entendendo que esse exame não comporta as necessidades que aquele funcionário, né, aquele funcionário em potencial, aquele candidato teria que ter para aquela determinada função. O que é bastante bizarro, porque esses exames que eles têm dentro da Secretaria do Departamento de Educação dos Estados Unidos, eles são o mesmo exame para todas as línguas, o que para nós também já não faz muito sentido. Eles simplesmente fazem uma tradução,
daqueles exames e eles vão passando para a língua, né? E essas empresas acabam aceitando porque elas não têm um compromisso de visto, coisa parecida que o Celpibras seria exigido, né? Para ver como há essa defasagem, porque tanto é que não existe outro, eles acabaram pensando, vamos só traduzir aquele que a gente já tem mesmo aí para outras línguas, geralmente eles tinham, era para o espanhol, né? E vamos fazer para o português também. E é um exame bastante ruim ainda por cima, porque diferente do Celpibras, diferente da proposta que a Cris tem para esse exame de proficiência de português, justamente para o ensino superior, ele é um exame bastante compartimentado, né? Aqui está o texto, lê e traduz. Aqui está uma interação que eu vou só ficar perguntando algumas coisas e te largando uns problemas e aí tu tenta resolver, né? E é muito voltado para esse mundo empresarial, assim. Então, acho que além do que a Cris disse de faltar para nós investimento mesmo, ou pelo menos vontade acadêmica e vontade política de criar novos exames, a gente sabe que o investimento, né, é pouco, mas por a gente já ter esse exame, a gente se acomoda um pouquinho e pensa, a gente já tem o CELP, já dá muito trabalho para fazer o CELP, por que a gente faria um outro, né? E às vezes quando outras pessoas dentro da nossa área mesmo questionam o CELP-Brás, é meio escandaloso, assim, você está questionando, e não é um questionar o CELP-Brás, como a gente mesmo começou na nossa discussão, ele é um marco bastante importante para a área. É que a questão é que parece que não tem mais para onde ir, né? Acabou ali, agora a gente só evolui a partir dali, mas não muito longe. E a gente pode evoluir para mais longe, a gente pode fazer mais coisas com a nossa língua, porque há essa exigência não só acadêmica, mas do mercado, né? A língua portuguesa, eu agora, de 2019 a 2022, eu trabalhei na Universidade de Ohio, né, no Ohio State University, e foi justamente porque a língua portuguesa foi reconhecida pelo governo estadunidense como uma língua crítica, ou seja, uma língua que a gente precisa de falantes e precisa de especialistas dentro do nosso país, porque tem muita gente falando português nesse país. Em alguns estados, principalmente no estado da Flórida e agora, mais recentemente, no estado de Ohio, o português é ensinado em escola como língua estrangeira, assim como no Brasil a gente tem espanhol, inglês. O português vai começar a ser ensinado em escola porque tem muita criança que fala português em casa e não fala na escola, então agora vai ter oportunidade. Então, essas demandas estão surgindo e, ao mesmo tempo, o CELPE-Brás não comporta uma qualificação para uma pessoa que vai dar aula de português no exterior, né? Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que quem vai dar essas aulas de português são os falantes nativos. E a gente volta lá para a problemática que existia na década de 80, quando eu ainda não era nascida. Na década de 80, quando as pessoas diziam, puxa, tinha tantas pessoas formadas em letras no Brasil, né, em letras em inglês, mas geralmente quando elas iam para o mercado de trabalho, as pessoas não conseguiam emprego porque, não, tem um nativo aqui que pode dar aula, né? E esse nativo não tinha nenhum tipo de preparo pedagógico, nenhuma qualificação de professor, mas ele era um falante nativo. A gente está caindo nesse mesmo erro agora com o português em outros países, justamente por causa da falta de, primeiro, ênfases das nossas licenciaturas nas universidades brasileiras, que tenham ênfase em português como língua estrangeira ou como língua adicional, falta de pesquisadores fazendo pesquisas em outras áreas que não somente no português sendo ensinado dentro do Brasil, porque como a Cris mesmo disse, a Cris disse para a gente agora há pouco, poxa, os chineses vinham para o Brasil, eles passam um ano, eles conseguem se comunicar, eles conseguem fazer várias coisas, mas tem algumas coisinhas específicas que eles não conseguem. Agora, imagina você nunca viver nesse meio de imersão e ter que dar aula de português. Então, é muito estranho pensar que pessoas que não têm nenhuma qualificação para professor ou que não sabem como dar aula de português como língua estrangeira, que é muito diferente da aula de português como língua materna, vão ter que acabar ocupando esses espaços por falta de profissionais qualificados ou por falta de conhecimento em que essas vagas existem. Porque elas existem e elas Sim. estão por todas as partes, toda hora aparecendo.
E aí entramos na questão da importância da formação, né? Da importância do investimento numa formação adequada, conforme ali o comentário no chat de novo, né? Tem escolas bilíngues, sim, nos Estados Unidos, temos escolas bilíngues. Eu descobri agora recentemente também que na Coreia do Sul, eu tenho alunas coreanas aqui fazendo intercâmbio na PUC em Porto Alegre, elas tiveram português na escola no ensino médio na Coreia, né? Então, sim, temos várias situações desse tipo. Conforme a Leide leu ali, eu fiz o meu pós-doc também no norte da Inglaterra. Há muitas comunidades de brasileiros lá e de portugueses, principalmente, cujos filhos têm aulas de português ministradas pelas próprias mães, né? Então, o que são modalidades diferentes? É o português como língua estrangeira, que é esse grande guarda-chuva, e aí tem o português como língua de herança, que é essa modalidade, que é a criança que tem origens, né? De língua materna lusófona, seja, né, qualquer país lusófono, que precisa desenvolver o português em casa, né, para quando for visitar os parentes em Portugal, em Moçambique, ou seja, onde for, no Brasil, que elas possam se comunicar. Mas essas pessoas geralmente não são pessoas capacitadas para dar aula de português. Elas fazem o seu melhor, né? Mas Exato, a gente tem que diferenciar a questão da capacitação com a capacidade. As pessoas têm a capacidade de dar aula, óbvio, né? Elas estão ali tapando um abismo que existe, justamente para manter a sua língua viva, para fazer com que ela seja reconhecida. Agora, a capacitação para que isso seja reconhecido, para que seja levado a sério, para que se tenha um investimento é diferente, né, Cris? É isso que a gente se refere. exatamente, Porque a gente vê exatamente. muito, a gente viu agora em Chicago, nesse evento que nós fomos em agosto, que é o encontro mundial, né, de educadores da língua portuguesa, o quanto as pessoas estão passando trabalho, quase que, e muitas vezes, de fato, pagando para dar aula na escola do filho, ou do sobrinho, ou coisa parecida, porque não há ninguém que o faça, né? E se não tiver ninguém, também não tem dinheiro para pagar, então não vai ter. E aí tem esses clubes e centros comunitários, igrejas, tudo mais, em países latino-americanos, nos Estados Unidos, em países europeus, na Irlanda acontece muito, né, com a grande quantidade de brasileiros que existe na Irlanda. Então, há lugares em que nós não conseguimos penetrar por falta de interesse político do local, por falta de interesse político do nosso próprio país, né, de ir em determinados lugares, e existem barreiras que nos impedem de entrar, e acho que a maior barreira delas é o Instituto Camões, né, tem muitos lugares em que o português brasileiro não entra porque o Instituto Camões toma conta e investe muito dinheiro na promoção da sua modalidade de língua, mas o que a gente sabe é, quando nós falamos com essas pessoas, e agora a gente vai na nossa segunda parte da nossa fala, antes que o bate-papo comece de fato, falar sobre as nossas últimas produções, que é justamente para promover trabalhos de outras pessoas na área, a gente tem visto que os dados nos mostram que o português brasileiro é o português mais procurado, porque é onde as pessoas sabem que elas vão encontrar oportunidade de emprego, oportunidade de estudo, e, portanto, faz mais sentido ser o português brasileiro o oferecido. Os brasileiros também estão por toda parte, a gente sabe muito bem que brasileiro se espalha por tudo que é lugar, portanto, não há muita vantagem ou não faz muito sentido se oferecer, por exemplo, a colega que botou no chat, a Liane, em Utah, na escola pública, né, escola bilíngue, e tem português, não faz sentido num lugar onde os brasileiros estão, ter a modalidade europeia. Assim como, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, em Massachusetts, há uma comunidade portuguesa muito grande, não faria sentido a modalidade brasileira ser a mais priorizada. Mas há um processo de apagamento dessas diferenças
justamente por causa da falta de conhecimento, né, de que são muito diferentes. Se você fala com alguém que tem poder de tomada de decisão nos Estados Unidos, qual português você vai colocar? Não dá tanto faz, porque não faz diferença nenhuma. E falta muito chamar o pessoal que está na linha de frente para a conversa. Né? Então, como eu disse agora há pouco, durante 3 anos eu fui coordenadora de um programa de português na Universidade de Ohio, e pouquíssimas vezes eu fui chamada para as conversas que existiam em determinados aspectos, em determinados setores do governo de Ohio, falando sobre a língua, que eu era coordenadora do programa na universidade deles. Então era aquela coisa assim, não, primeiro a gente vai falar do dinheiro, de como é que o mercado vai ser sustentável, e depois a gente conversa com a professorinha para saber como é que a gente faz as coisas em termos de educação, que é assim, lá no fundo da fila de interesse. Mas a gente precisa saber também aproveitar essas oportunidades e realmente sentar e ver, ok, se o negócio é o mercado, então eu vou te trazer números e vou te trazer dados que mostrem que o mercado brasileiro é o mais favorável para que a gente coloque o português brasileiro aqui nessa escola, ou nessa instituição, ou nesse distrito, enfim. Infelizmente, esse trabalho quem tem feito mais somos nós que as instituições, os agentes governamentais. Bom, então, como eu tinha dito, a gente pode passar, de repente, Cris, para a segunda parte dos nossos trabalhos acadêmicos. Perfeito. Uhum. Então, eu tinha enviado antes, né, como foi pedido para nós, o envio de alguma produção acadêmica, né, eu enviei esse artigo e eu vou justificar agora, já com esse primeiro momento, do porquê esse artigo e de vários porquês. Mas como a Cris falou antes, essa relação de amor, respeito e, ao mesmo tempo, angústia com o Celpibras me acompanha há muito tempo. No meu TCC, a minha proposta de TCC em 2009 foi uma proposta de curso preparatório para o Celpibras. Né? E por quê? Justamente porque eu achava que se você vai fazer o Celpibras, você vai fazer um curso preparatório. O Celpibras, ele é um exame bastante específico, que tem umas nuances muito estranhas para quem nunca se acostumou a fazer um exame desses. O que eu queria com isso era evitar que todas as aulas de português tivessem formato Celpibras, que os materiais tivessem formato de tarefas do Celpibras. Porque, obviamente, a importância do Celpibras é tão grande que, em um determinado momento, o efeito retroativo, que poderia ser só positivo, começou a se tornar um pouco negativo. Justamente essa coisa de todos os materiais que existem são no formato Celpibras. Todas as abordagens pedagógicas são a partir do construto Celpibras. Enquanto isso, a área de educação linguística, de linguística aplicada, vai evoluindo para longe desse tipo de construto teórico, e o português está ficando para trás justamente por só utilizar esse construto teórico. Então, quando eu terminei o meu TCC e terminei o meu mestrado e estava pensando no que fazer para o português que não tivesse a ver com Celpibras, eu recebi a maior dica do mundo, que foi assim, você tem que sair do Brasil, porque Brasil, português, Celpibras. Isso foi lá em 2012. Eu disse, então tá, né? Então vamos tentar. Obviamente, eu não tinha nenhuma condição financeira para fazer isso, então eu apliquei para o que na época existia e agora voltou a existir, que era o doutorado pleno no exterior. Né? Antes de 2010, só existia o doutorado sanduíche, né, que era uma parte do doutorado, e depois houve essa nova modalidade que era o doutorado pleno, e agora ele está de volta. Doutorado pleno é uma bolsa de estudos completa, né, que o Ministério da Educação do Brasil fornece para estudantes que querem estudar doutorado no exterior, porque não existe a condição de estudar esse doutorado no Brasil. Não tem um programa de doutorado que abrange isso no Brasil. E na época o que eu queria era justamente isso, eu queria estudar políticas públicas linguísticas, políticas públicas de educação, e eu queria que existisse uma linguística aplicada, português como língua adicional e educação pública política ao mesmo tempo. E um programa desse
não tinha no Brasil. Então, eu consegui justificar o meu pedido de bolsa e vi que na Universidade de Edimburgo, na University of Edinburgh, que é onde eu dou aula hoje, onde eu trabalho hoje, sou a diretora do programa de Language and Intercultural Communication, existia. Existia, inclusive, uma pessoa, hoje minha colega, que poderia me orientar justamente por ser essa a trajetória. Linguísticas públicas de grego como língua adicional, linguísticas públicas de linguística e educação, linguagem e educação, política educacional, estudos políticos. Então, quando eu apliquei para a vaga na universidade, né, eu disse, olha, eu só vou conseguir fazer se eu conseguir essa bolsa do governo, eu consegui a bolsa do governo, vim para cá e fiz o meu doutorado aqui. E a minha tese foi baseada nesse título que está na tela, que é o Português como Língua Adicional, dentro de um contexto dos estudantes de PEC-G, né, que são os estudantes internacionais que vão para o Brasil, como a Cris estava explicando, um ano antes de fazer a sua graduação, uma proposta de modificação teórica e pedagógica. Porque, como a Cris mesmo falou, esses estudantes da graduação, eles estão tendo aula de português na universidade, e tá legal, a aula tá ótima, e aí quando eles vão fazer o exame é completamente diferente daquilo que eles precisariam para a universidade. Então eu queria fazer, a minha proposta era que alternativas pedagógicas e teóricas fossem colocadas nessa sala de aula, porque o que eu pude constatar com a minha pesquisa foi que nas universidades que cursos de português eram oferecidos para estudantes PEC-G, era tudo no formato CELP-Brás, porque, óbvio, eles teriam que passar no exame CELP-Brás, né? Eles teriam que passar nesse exame. E aí, se eles tivessem mesmo as aulas que eram de acordo com o exame e passassem no exame, quando eles chegassem para assistir a aula na universidade, eles estavam completamente perdidos. E se as aulas fossem ao contrário, as aulas de português fossem mais baseadas em português acadêmico, apresentações de pôster, apresentações de trabalhos, escrita de ensaio, eles não conseguiam passar no CELP-Brás. Então, havia uma desconexão entre passar no CELP-Brás e viver academicamente. Então, essa proposta não foi para uma eliminação do formato CELP-Brás, mas para uma ampliação, para que houvesse, de repente, um curso específico para quem quer fazer CELP-Brás, para quem precisa fazer CELP-Brás, e cursos que lidassem com outras coisas. Né? Da onde eu vim, por exemplo, na URGS, existia curso de contos e crônicas, conversação, teatro, música, curso de contação de histórias, eu preparatório CELP-Brás, eu avançado, eu intermediário, né, que era mais baseado em língua mesmo. Então, por que não? A gente sabe que esse por que não está em números, está em dinheiro, está em investimento. Agora, a última pergunta que eu botei aqui nessa página foi por que escrever um artigo sobre PLA em inglês? E eu sou perguntada muito, né, sobre isso. Tipo assim, poxa, você não pensa na acessibilidade aos artigos e livros das pessoas que não falam inglês e que estão ensinando português? Óbvio que sim. O grande problema que a gente vê, e aqui a gente tem tanto a Cris, minha colega, quanto o Kleber, meu colega também, que pode sustentar essa posição, é que o mundo acadêmico, para nos levar a sério como área, precisa ver a coisa escrita em inglês. Então, eu tento o máximo possível publicar coisas em inglês fora do Brasil, publicar coisas em inglês no Brasil, para tentar dar esse balanço. Mas, infelizmente, quando a gente quer botar o pé na porta e dizer, olha, precisa de dinheiro, precisa de investimento para fazer isso, para fazer aquilo, fazer aquele outro, curso de formação, blá, 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 a gente precisa mostrar o nosso portfólio acadêmico de publicações. E quando a gente não tem publicações em periódicos de língua inglesa, o nariz é torcido. Porque, de novo, infelizmente, graças à internacionalização, à globalização, a língua acadêmica no mundo é o inglês. Então, eu e a Cris, apesar de a gente ter uma produção em português bastante grande, a gente tem uma produção mais recente em inglês. Felizmente, porque a gente pode ter essas publicações, e felizmente também porque a gente pode sugerir a periódicos e a editoras no Brasil que façam a tradução
desses trabalhos para que eles possam se tornar cada vez mais acessíveis a todos. Porque a gente sabe que, tudo bem, eu e a Cris, a gente saiu do inglês como língua estrangeira, né? Do inglês para falantes de outra língua. Mas muitos professores de português no Brasil e no mundo não saíram do inglês como sua área principal, né? Eles têm como área principal outras áreas. Eles têm como área principal, por exemplo, o próprio português como língua materna, ou o espanhol, o francês, não necessariamente o inglês. Então, esse artigo que eu enviei, ele é um artigo que eu escrevi a partir da tese que eu defendi em 2018. E agora, o próximo trabalho que a gente vai apresentar é o livro que até o Kleber colocou no chat, o nome e o link. Mas uma coisa que a gente fez para esse livro foi uma trajetória bastante interessante, porque a Cris, que saiu agora rapidinho já volta, ela tem que abrir o Zoom da aula que o bolsista dela vai dar por ela agora há pouco. A gente estava pensando, a gente queria fazer um livro que falasse sobre o português como língua adicional em vários aspectos, em vários contextos, mas que tivesse como base a pesquisa, tanto do português como língua adicional, em pesquisa de linguística aplicada, como pesquisa de linguística não aplicada, né, que é uma coisa que é bastante difícil de encontrar. Então, quando eu terminei meu doutorado e conheci a Cris em 2019, é engraçado a gente falar que a gente se conheceu em 2019, né, Cris? Parece que a gente se conhece há 20 anos, mas foi num momento em que nós duas estávamos naquele passo, assim, tipo, a Cris não conseguia colocar adiante essa questão do exame que ela quer criar. Ela tem esse grupo de pesquisa na PUC. Eu tinha terminado um doutorado, queria começar um pós-doc justamente para tentar implementar aquilo que eu estava propondo na tese. E quando nós nos encontramos, quando nós fomos encontradas por uma colega em comum, a gente pensou, tá, o que a gente podia fazer, né? E a ideia foi, então, criar um curso de formação de professores em português como língua adicional, 100% online, pessoas do Brasil inteiro, do exterior, pudessem participar, né, dentro da PUC, e criar com esse curso essas diferentes possibilidades de ensino de português como língua estrangeira, como língua adicional, como língua de acolhimento, como língua de herança. Então, quando a gente teve essa ideia, e aí, claro, todo mundo sabe o que aconteceu em 2020, o que aconteceu em 2021, e aí todas as ideias acabaram se tornando secundárias para que as demandas básicas de todo mundo sobreviver e os nossos cursos e as nossas instituições não perderem fôlego, acabaram ganhando prioridade. A gente, então, resolveu investir o nosso tempo e convidar colegas para fazer um livro. E a nossa motivação foi essa, mas a seleção de pesquisadores e de docentes para esse livro foi um processo bastante interessante, porque a gente queria que diversas vozes viessem para esse livro, e não necessariamente as mesmas vozes que a gente vê todo o tempo, né, nas publicações de português como língua adicional. É óbvio que quando você se especializa em uma determinada área, você é chamado muitas vezes para fazer as mesmas coisas ou várias coisas, a gente queria ouvir outras pessoas. A gente foi atrás de bastante gente diferente, né, para fazer esse livro. A gente fez um processo um critério, mais ou menos, né, uma seleção de critérios que a gente queria que fossem pessoas com diversidade intelectual, ou seja, de áreas variadas, né, com saberes variados. A gente queria que fossem pessoas profissionalmente diversas, né, que tivessem estágios diferentes da sua carreira. Então, tinha gente ali que tinha acabado de terminar um doutorado, tinha uma pessoa que é autora que ainda está fazendo seu doutorado, gente que já está na carreira como atriz, como outros colaboradores há 20 anos. Então, pessoas em diferentes estágios da carreira. Nós queríamos também que a prioridade dessas pessoas fossem membros de comunidades socioculturalmente marginalizadas. A maioria dos nossos colaboradores são mulheres latinas, mulheres migrantes, mulheres afro-latinas,
homens afro-latinos, membros da comunidade LGBTQI+. Então, nós queríamos que essas pessoas tivessem suas vozes ampliadas dentro da nossa área, que também é uma coisa bastante difícil. A gente geralmente vê as mesmas pessoas e ouve as mesmas vozes, e quando são diferentes, na verdade, está só ecoando a mesma. Entre as limitações que a gente teve, a gente teve bastante limitação de tempo, a gente tinha pouco tempo para fazer, a gente teve algumas desistências, o que diminuiu um pouco a diversidade geográfica do nosso livro, a gente tinha pessoas de todos os continentes, e no fim ali a gente perdeu algumas, mas a gente não pode deixar de agradecer ao grande apoio que a nossa editora nos deu, porque foi incrível, assim, o trabalho que eles fizeram. A gente trabalhou muito por esse livro, mas a gente teve bastante apoio deles. O livro é dividido em 3 partes, né? A primeira parte é sobre habilidades específicas, a segunda sobre consciência linguística e a terceira sobre inovações pedagógicas. A Cris, então, pode falar um pouco para nós sobre o primeiro capítulo, já que ela é uma das autoras. O capítulo se chama Portuguese as a Welcoming Language and the Challenge of Writing, the Case of Brazilian Exam of Access to Access Higher Education, que é o Enem. Uma tradução livre seria PLAC, né, Português como Língua de Acolhimento, e os desafios da escrita, o caso do Enem. Perfeito. Tá, desculpa, eu tive que sair para abrir uma sala de aula justamente de português como língua adicional, cujos alunos são latino-americanos aqui, né? Argentinos, colombianos, peruanos, então isso a gente sabe que é uma rede, né? Então, agora, para poder estar aqui, eu coloquei um orientando de doutorado meu que justamente trabalha, é diretor de uma escola bilíngue em São Luís do Maranhão. Então, também, né, de novo português, o inglês, né? Então, a gente vai sempre nessa não saímos desse ambiente, né, bilíngue, português e inglês, avaliação, ensino, formação, né? Então, né? E a gente sabe que o mercado está ficando cada vez mais escasso, né, de profissionais como nós, né? Então, gente, olha a oportunidade que temos aqui, né? Para quem quiser elaborar exames, né? Para quem quer dar aulas de português para refugiados ou migrantes, cada vez mais, né? Então, no caso desse primeiro capítulo aqui, é um caso que eu trabalhei junto com a Luciane Ferreira, da Federal de Minas Gerais, e a orientanda dela, Lívia Mello. E eles têm lá na Federal de Minas Gerais um Professora, programa bem legal. professora Cristina, 10 Oi, minutos, tá? 10 tá, minutos, tá? tá. Tá, ótimo, obrigada. Eles têm um programa bem bacana que é de aulas de capacitação de preparação para o Enem. Então, agora não é mais o CELPE-BRAS, mas o Enem. Então, os migrantes, né, de vários países, né, que têm que se preparar para o Enem, para ser aprovado no Enem, para depois poder ingressar na universidade. Então, a Federal de Minas Gerais tem vários casos de migrantes, tem aquelas levas migratórias, né? Tivemos algum tempo atrás os sírios, né? Então, vários sírios fazendo graduação na Federal de Minas Gerais. Depois nós tivemos uma leva enorme, ainda estamos tendo, dos venezuelanos, né? Então, para isso, eles precisam se preparar, né? Seja para o Enem, seja para o CELPE-BRAS, tá? Então, esse é o primeiro artigo dessa nossa proposta aqui que a Michelle estava apresentando. Pode passar. O 2 também é teu, Cris. Ah, tá. O 2, eu trabalhei aqui junto com uma outra orientanda minha, que hoje em dia leciona na Unicinos, que é uma outra instituição aqui do Sul. E nós trabalhamos durante 4 anos com PLAC, né? O português como língua de acolhimento. E naquela ocasião, nós trabalhávamos numa região ali vinculada à igreja, né? Nós falamos, então, ali sobre esse acolhimento também por vários órgãos, né? E ali havia uma comunidade de haitianos, então foi, vamos dizer assim, a leva dos haitianos, eles entram lá pelo norte do Brasil e vão descendo, né? E aí termina aqui no sul,
né? E nessa ocasião nós tivemos a oportunidade de trabalhar bastante com eles também, inclusive a Graziella continua fazendo esse trabalho agora na Unicinos, então ele teve, né, sua continuidade, né, que é muito legal. E uma coisa que eu falo sempre aqui, a Michelle já viu várias vezes, é que o meu maior orgulho que eu tenho desse projeto foi que alguns desses alunos foram contratados pela própria universidade. Então, ali na PUC agora nós temos 6 haitianos contratados para vários cargos dentro da instituição, com carteira assinada, com plano de saúde, e gente que não tinha nada antes, que veio sem nada, né? Então, isso para mim é meu maior orgulho, minha maior satisfação, e é a força motriz que faz com que a gente continue a fazer esse trabalho, né? Que é um trabalho muito legal. Pode passar, Lívia. É verdade. O capítulo 5, ele é um capítulo que eu escrevi junto com a orientanda de doutorado, minha e da Cris, a Aline Antunes, que é professora da Univates, que é uma universidade do Rio Grande do Sul. E esse capítulo ele já é um passo à frente daquele desenvolvimento que eu estava falando anteriormente do pós-doc, que é a formação online de professores de PLA, né? Um desenvolvimento e implementação de currículo. Então, nesse capítulo a gente mostra como é que a gente desenvolveu o currículo, qual é essa proposta de currículo, como é que as aulas seriam, né? Como é que a gente pensou em implementar essas aulas online para que pessoas do Brasil e do mundo inteiro pudessem receber essa formação como professores de português como língua adicional. É bastante interessante porque quando a gente estava pensando no curso, muitas pessoas nos perguntavam, qual é a formação que eu preciso ter, né? Eu preciso ser professor de português, professor de inglês. E a gente dizia, você precisa ser professor. Ter uma formação pedagógica qualquer, você pode ter uma formação adicional para se tornar professor de português como língua adicional, para pelo menos ter o básico de conhecimento teórico e pedagógico que essa área dá. Obviamente que em algumas instituições vão exigir outras coisas, mestrado, doutorado, mas, como a Cris disse, para trabalhar com português como língua de acolhimento, falta muita gente para trabalhar. E tem muita gente que quer, infelizmente, não tem um mínimo de preparo para fazer, que poderia estar ali, né, ajudando da maneira mais delicada, essa situação bastante delicada que a gente tem encontrado cada vez mais no Brasil, principalmente nos estados de fronteira. E depois eu vou falar rapidinho só sobre os outros capítulos. Obviamente, eu só trouxe aqui aqueles que eu e a Cris colaboramos, porque, né, nós podemos dar permissão para eles serem apresentados dessa forma, né? Os demais colaboradores, eles colaboraram para o livro e não necessariamente para ter os seus nomes e trabalhos divulgados para todo mundo. Mas esse último capítulo foi a implementação daquilo que eu achava que poderia ser implementado quando eu escrevi minha tese de doutorado, né? Como vocês viram ali antes, minha tese de doutorado, eu proponho essa modificação teórico-pedagógica, aí é aquela coisa, já tu propõe, então coloca em prática, minha filha. Aí eu fui lá e coloquei em prática no contexto de falantes de espanhol. E esses falantes de espanhol, é interessante salientar que não são falantes nativos de espanhol necessariamente, são falantes de espanhol que vivem nos Estados Unidos e, portanto, são falantes de espanhol como língua de herança, falantes de espanhol como língua adicional, né, que aprenderam na escola, aprenderam na universidade. E eles estavam lá aprendendo português. Nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, aí no Brasil também, existe muito essa questão do português para falantes de espanhol usar abordagens construtivas, né, de contraste entre as línguas, de comparação entre as línguas. E a minha proposta foi abandonar essa questão de mostrar, olha, na gramática do espanhol é assim, na gramática do português é assado. No léxico espanhol é assim, no léxico espanhol do português é assado. E fazer com que eles já começassem falando, já começassem lendo, porque a gente sabe que existem similaridades entre as línguas tão grandes, eles no primeiro dia de aula eles já podem produzir e compreender muito mais do que, como aqueles falantes, estudantes chineses podem, devido a essa distância tão grande gramática e lexical das línguas. Né? Entre outros capítulos que nós temos nesse livro, nós temos um capítulo que foi desenvolvido por português como língua de herança,
Nós temos capítulos que foram desenvolvidos com português para desenvolvimento de escrita acadêmica, português, como se diz, consciência da linguística do português, a variação na língua portuguesa, multilinguismo português, complexos, teoria do sistema de complexos dinâmicos do português, práticas e identidades. Temos um trabalho sobre o uso de metáforas no português como língua adicional. Temos um trabalho que é sobre Open Education Resources, né, que são os resources que são abertos para as pessoas também como português, gamificação. Temos português com a abordagem sociolinguística, né, promoção de cidadania, que foi feito por um colega de Macau, né, onde o português é falado como língua muitas vezes não oficial do país por causa do mandarim, mas ainda é a língua daquela região. Português num projeto, né, que desenvolveu o livro, e um outro projeto que desenvolveu páginas de Wikipédia, né, para pessoas que devem ser conhecidas, poetas e artistas brasileiros, negros, e outro projeto de telecolaboração entre uma universidade brasileira e uma universidade do Havaí, onde português é ensinado também dentro de um programa de português. Bom, agora a gente literalmente vai parar de bater papo uma com a outra e vou começar a bater papo com todo mundo que está aqui nos prestigiando no dia de hoje. Opa, que bom, ó, em cima da hora. Foi ótimo, né? À toa que nós somos o país do futebol, né? Bateram um bolaço. Foi muito bom. Então, eu vou fazer aqui um pequeno resumo, tá? Daquilo que eu percebi, né? E já adianto, assim, que a gente percebe, né, que isso é linguística aplicada, porque vocês começam a partir da própria trajetória, né? Aquela coisa, quem sou eu na minha área, né? O que eu tenho feito, onde eu tenho acertado, onde eu tenho errado, essa reflexão sobre a própria prática. Vocês trazem aí a questão do CELPE-BRAS, né? O histórico dele no Brasil, as habilidades e competências, né? Que esse exame ele avalia. A questão, né? Vocês avaliaram muito bem a questão crítica, né? Da preparação dos profissionais, trouxeram aí reflexões sobre lacunas que o CELPE-BRAS ele acaba deixando aí para na questão da avaliação, e aí vem com a experiência dos chineses, né, sobre essa questão cultural, sobre um gênero que eles não estão habituados, que é interessante, né, que é o reclamar sobre as coisas, e nós estamos, né, esse choque de culturas aí que a gente pode perceber. Vocês trabalharam a questão das abordagens, né, como é a abordagem das questões, e a necessidade de uma abordagem mais crítica, que possa avaliar melhor a dificuldade dos professores de língua, e a parte assim, que eu mais gostei, que foi a ascensão do português como língua internacional, né? E o português brasileiro, né? Não é o português dito, né, em outros contextos. E na segunda parte também foi muito lindo, as reflexões, né, continuam sobre as próprias práticas, a possibilidade de dar voz a mulheres do Sul, professoras, né, de diversos contextos do Brasil. E acredito que essa seleção, né, essa coisa foi muito bonita. Eu fiquei com algumas perguntas aqui, mas eu vou primeiro abrir para a audiência. Então, como eu vi que a Aliane ela participou bastante, se a Aliane quiser contribuir, fazer mais alguma pergunta, né, bater um papo com as professoras, né, o espaço está aberto. Bom dia, professoras. Bom dia a todos que estão aqui. É muito bacana poder participar disso e ouvir essas falas, porque eu também estou envolvida aí nesses contextos das professoras e com pesquisa. Eu estou no doutorado, concluindo o segundo ano do doutorado, e a minha pesquisa tem a ver com língua portuguesa e
como eu coloquei antes no chat, eu trabalho com migrantes, que são hispanofalantes, então tem sido uma experiência riquíssima, um desafio também, porque apesar de ter a formação tanto em língua inglesa quanto em língua portuguesa, mas eu atuei muito tempo com língua inglesa, então retomando agora a língua portuguesa, então também é um desafio de atualizar, de buscar novas práticas, de estudar aí formas mais eficazes, digamos assim, de trabalho com essas pessoas. Eu tenho uma pergunta aqui, porque eu sou avaliadora do CELPE-BRAS, né? Eu também sou avaliadora de língua inglesa, com os exames de Cambridge, IELTS, etc. Mas voltando aqui especificamente para o CELPE-BRAS que as professoras comentaram, eu queria saber se vocês conseguem ter, assim, antever, talvez seja a palavra, antever alguma mudança em termos de curto prazo, assim, para o exame CELPE-BRAS. Se vocês têm indícios disso, se não... Porque o que que acontece? Eu vejo exame sempre como um momento estanque, assim, e eu acho que é por isso que nós sofremos, assim, junto com os candidatos no CELPE-BRAS, quando nós avaliamos, porque conhecendo os candidatos, muitos são alunos do PEC-G, aqui da Federal do Paraná, e a gente sabe como é esse aprendizado em sala de aula, no dia a dia, nos corredores, e aí vem para aquele momento estanque ali do exame, onde eles ficam nervosos, claro, todos nós ficamos quando sabemos que estamos sendo avaliados, né? Então, assim, eu queria ouvir das professoras se elas conseguem antever alguma mudança no CELPE-BRAS aí em curto ou médio prazo. Muito obrigada. Eu Muito vou obrigada pela tua passar pergunta. a palavra para a Michele. Por que será que eu sabia? Muito obrigada pela tua pergunta, Liane, a nossa colega, né, que está também batendo de frente aí com os obstáculos. A minha resposta curta e grossa, como dizem na minha terra, é não. A minha resposta politicamente correta é não no momento. Por que que eu digo isso, Liane? Não é uma falta de vontade das pessoas que são extremamente capacitadas, extremamente profissionais, que estão hoje em dia na comissão teórico-científica do CELPE-BRAS, mas há várias peças que devem ser movimentadas para que haja uma mudança significativa, e essas peças, como, usando a palavra que tu mesmo usaste, Liane, estão estanques há bastante tempo, eu não vejo elas se movendo. Parece aqueles jogos de xadrez que o pessoal fica jogando durante décadas, sabe? E aí qualquer movimentozinho pode fazer com que o jogo vire, mas não está havendo movimento no momento. Eu compartilho muito dessa tua aflição, e aí eu vou dizer por quê. Desde que eu comecei a lidar com o CELPE-BRAS lá em 2006, 2007, eu vejo estudantes candidatos ao CELPE-BRAS, hispanofalantes e francofônicos quase que sendo punidos pelo fato das línguas serem parecidas. Principalmente na avaliação do componente do elemento oral. O que é uma lástima, uma pena na minha percepção, porque, obviamente, eles têm a vantagem, digamos assim, em várias aspas, de falar uma língua que é similar, mas já que o exame se propõe a, como a Liane mesmo disse, avaliar aquele momento, naquele momento, a produção daquele estudante seria reconhecida e seria entendida por qualquer falante brasileiro, mesmo que esse falante brasileiro não tivesse costume algum de ter interações com estrangeiros. Por que que ele está sendo penalizado somente porque ele falou caça e não casa? Por que que ele está sendo penalizado pelo fato de repente, de ter falado eu não compreendido ao invés de eu não compreendi? Né? Por outro lado, candidatos que têm como língua principal, né, do seu uso diário, uma língua que é extremamente diferente, como, por exemplo, o mandarim, os outros dialetos que existem na China, coreano,
a gente vê que várias coisas que seriam problemáticas são passadas um pouco de pano porque levam em consideração esse tipo de diferenciação. O que, na minha concepção, é um problema, né? Porque há uma disparidade dessa avaliação. Não estou falando que é uma coisa que é proposital, infelizmente a grade que nos é dada para avaliação está ali, o critério é esse, né? Tem que ser como é no português, não pode ter tanto desvio, não pode ter tanto, como se diz, interrupção, né, da outra língua, mas uma interrupção da outra língua quando no espanhol, às vezes não é uma interrupção. E esses candidatos acabam sendo penalizados por causa disso. Isso é uma discussão que, de novo, lá em 2009, 2010, quando eu disse, eu quero fazer outra coisa, as pessoas me diziam, essa discussão vai levar anos para ser resolvida. É uma coisa que está no radar das pessoas que hoje em dia têm a posição que tem dentro da comissão. Eu conheço essas pessoas, a gente convive muito bem, mas infelizmente, como eu disse, são várias outras peças que devem ser movimentadas antes dessas modificações começarem a tomar cor, a tomar forma e a serem implementadas. Uma coisa que tu falaste, Liane, que me chamou bastante atenção, foi a tua experiência como professora de outras línguas e o público com o qual tu lidas, que é mais o hispano-falante, né? Eu posso te garantir que a minha experiência com o inglês, quando eu comecei a lidar com o hispano-falante especificamente, me ajudou muito, porque eu justamente não queria fugir dessa coisa do não, no português é assim, no espanhol é assado, e ficar fazendo essas comparações o tempo inteiro que muitas vezes confundem muito mais a cabeça dos estudantes do que outra coisa, para passar por cima disso e mostrar coisas muito mais relevantes para a vida acadêmica ou para a vida deles que não acadêmica, quando eu dava aula para estudantes que não queriam nem saber de academia, justamente por causa dessas similaridades. Eu me lembro que lá na Ohio State, quando eu dava aula para os hispano-falantes, primeiro dia de aula eu mostrava um poema para eles que se chama Identidade, né? E eles tinham que fazer um poema no final daquela primeira aula para se apresentar para tudo. E todo mundo me chamava de louca para cima, né? Era assim, tipo, você é pirada, você não sabe o que está fazendo, nos faz isso com o aluno. E nenhuma das turmas que eu tive algum estudante chegou no final daquele dia da primeira aula e disse, eu não consigo fazer, eu não sei nem por onde começar. Porque essas similaridades entre as línguas nos permitem isso. E olha que eu tinha estudantes ali que eram falantes de espanhol, mas não como língua diária, não como língua nativa, não como primeira língua. A gente pode aproveitar esses elementos, e isso é muito essa experiência com o inglês como língua adicional que nos dá, porque a gente sabe que há um investimento muito grande em materiais de inglês como língua adicional, obviamente, porque há interesse político, ideológico, comercial, de mercado por todos os países do mundo. Então, utilizar mesmo essas abordagens que já estão um pouco mais avançadas no inglês por ser inglês, e trazer para o português é uma coisa que eu aprendi a usar sem medo e adaptar sem medo e vi bastante benefícios e vi resultados bem bons com os estudantes. Certo. Professor Kleber? Encantado, viu, Cris, com a sua fala, Cris e Mi, eu acho que nos reflete muito, né, justamente a concepção que a gente tem sobre educação linguística crítica, algo que vocês falaram, viu, Cleide, que elas falaram que reflete muito os princípios da linguística aplicada à crítica, é justamente ter uma predisposição de ouvir vozes daquelas pessoas que estão marginalizadas na sociedade. Então, acho que a grande contribuição do livro de vocês é justamente a materialização dessas vozes dessas pessoas, né? Eu acho que isso me tocou realmente muito, viu? Depois eu fui ler, viu, Cris, né? Justamente o prefácio, né? Onde vocês fazem menção, faz a apresentação do livro de maneira geral. Então, acho que isso aí é um grande mote para nós pensarmos, né? E eu acho que precisamos, né, Cris? Materializar a voz das pessoas que são marginalizadas. Se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre esses contextos, essas vozes que são subalternas, né, que foram nos seus contextos que vocês resgataram no livro, eu ficaria muito satisfeito de ouvir um pouquinho.
Bom, eu posso falar do meu local de fala, que é esse trabalho com os migrantes, né? Conforme eu já havia dito, me emociono toda vez que eu falo, e até porque é isso que ocorreu, que foi lá em 2019, 18 começou, né? E foram 4 anos, depois nós interrompemos por várias questões, né? Por questões até de logística, né? Mas isso vem, vamos dizer assim, nós temos frutos disso até hoje. Então, por exemplo, lá quando a Leide me apresentou, eu também trabalho com PET Letras, que é o Programa de Ensino Tutorial. Isso é da graduação, né? Um dos projetos que nós estamos agora elaborando para o próximo ano é justamente resgatar, não para os adultos, né? Porque nós temos também atividades sociais, né? Então, o que nós fizemos era com adultos. Só que isso era um programa que era aos sábados, nós íamos, eu e meus alunos íamos para essa comunidade, e quem nos acolhia era a igreja, né? E a igreja oferecia, então, essa refeição, esse café da manhã, que às vezes era a única refeição do dia deles, né? E daí nós já aproveitávamos e fazíamos várias outras doações, né? E isso foi criando uma aliança tão, tão, tão boa, e como eu falei, rendeu frutos no sentido de 6 deles serem contratados. Bom, o que eu quero dizer agora? Qual é a continuação? Essas pessoas, principalmente as mulheres que iam aos sábados de manhã, às vezes abaixo de chuva, né, para aprender português, elas vinham com seus filhos. E aí eu me lembro que as criancinhas de colo e passavam de colo em colo, assim, eu não sabia nem quem era pai nem quem era mãe, porque alguém tinha que cuidar da criança. Então, enquanto um fazia uma atividade, o outro segurava aquela criança. Aí o que começou? Demandar outras atividades. Aí eu comecei a convidar outras pessoas que não só fossem dar aula de português, mas que fizessem esse trabalho de cuidado ou de entretenimento com as crianças. Aí um deles foi meu filho. Meu filho levava no sábado junto, daí ele já chamou os amigos. Aí eles ficavam entretendo as crianças para nós podermos dar aulas e os pais das crianças poderem dar aula. Bom, aí uma dessas senhoras que trabalha hoje em dia como higienizadora no prédio da Letras, eu a vejo todos os dias, ela é super grata, porque a menina tinha um problema de saúde gravíssimo, que ela não podia dar conta daquilo lá no Haiti, porque ela não tinha plano de saúde, que também não tinha plano de saúde, a menina tinha que fazer transfusões, eu não sei exatamente te dizer que problema é, mas hoje em dia essa menina tem 6 anos, tá? E ela tem 5 ou 6 anos, ela tem aula numa creche comunitária, perto da PUC, que só atende crianças haitianas, que são filhos desses haitianos. E por que eu falei do PET? Porque para o próximo ano nós estamos elaborando um projeto de ensino de português para a escola, então não é mais um português básico de sobrevivência para vender algum produto lá no centro da cidade, né? Porque eles são a maioria ambulantes, né? Mas essas crianças, para elas terem uma outra, vamos dizer assim, oportunidade de vida, nós vamos dar reforço de língua portuguesa e língua inglesa para elas dentro dessa creche comunitária, antes de elas irem para a escola. E assim, os meus bolsistas do PET estão muito entusiasmados, e eu mais ainda, né? Então, nesse sentido, eu digo que isso é uma corrente que só cresce, né, Kleber? A gente vai botando aqui um pouquinho de energia aqui, aquilo vai se multiplica, né? Então, esse é o meu próximo projeto, é com as crianças, né? E vamos ver o que isso aqui vai render, né? Estou muito, muito satisfeita com isso. Muito interessante, E Cris. a questão que, né, complementando o que a Cris disse, quando a gente teve a ideia de ampliar contextos variados, né, a nossa ideia era contextos e os acadêmicos envolvidos, né? Então, como a Cris falou, a Cris tem no projeto dela pessoas de diversas backgrounds, diversas experiências que vêm de diversos tipos de comunidades socioculturais, né, dentro do Brasil.
Dentro do livro nós temos autores que estão vivendo hoje em dia em situação de imigrantes eles mesmos, né, em outros países. Nós temos mulheres que, principalmente mulheres, autoras do livro que trabalham com mulheres nos seus contextos, né? Como eu posso dar aqui o exemplo da professora Raquel Ramina Hernandes no Havaí, que é uma mulher de origem indígena, havaiana, asiática, hispano-falante, e que trabalha com toda essa diversidade que ela tem dentro do contexto dela, trazendo o português brasileiro com sotaque nordestino, que é o português que ela fala e que ela teve acesso, e com as comunidades do Nordeste que ela faz as teleconferências com as aulas dela. Ah, a gente tem também, como o Kleber conhece bem, o professor Eduardo, que foi nosso contribuinte também, que faz todo esse trabalho com materiais de acesso livre, né, de acesso aberto, para que professores de qualquer parte do mundo possam entrar nesses sites e fazer upload dos materiais que desenvolveu ou download dos materiais que gostaria de usar. A gente tem a Eugênia, que hoje em dia está na Califórnia, em situação de imigração como mulher e mãe, e também trabalha com mulheres em situação de imigração na Califórnia, principalmente vindas de países latino-americanos. E ela traz, né, no capítulo dela, um livro que ela produziu e que oferece gratuitamente também como um acesso livre. Livro de português para falantes de língua inglesa como língua materna. Então, essas pessoas que, quando a gente procurava, diziam assim, geralmente quando eu mando artigos ou coisas parecidas, eu não consigo ter a publicação porque eu não estou num estágio da minha carreira que é muito elevado, e geralmente a gente sabe que quem publica mais é quem consegue mais, tem um status acadêmico um pouco mais elevado, né? Nos Estados Unidos é muito assim, aqui na Europa é muito assim, no Brasil é muito assim. Então, havia essa necessidade de produção acadêmica por conta dessas pessoas, não porque elas não produzem, é porque não há oportunidade. Quando a gente envia essas submissões de artigos, geralmente volta aquele pequeno parágrafo dizendo assim, muito obrigada pela sua colaboração, mas infelizmente o número, né, houve várias submissões e dessa vez a gente vai ter que passar. E a gente acaba se perguntando, puxa, será que a qualidade do meu trabalho está tão ruim, e aí quando o periódico sai, a gente vê exatamente os mesmos nomes que estavam ali no periódico passado. Aí que a gente entende, não é a qualidade do meu trabalho que está ruim, é que são sempre as mesmas pessoas que têm voz, sabe? Então a gente acabou dizendo assim, sabe uma coisa? Vamos criar um para nós, tá? O Kleber colocou, acho que no chat, tanto o link para o livro meu e da Cris, como para o livro que o Kleber editou junto com o Eduardo, né, que eu escrevi um capítulo também. Esse livro que foi editado pelo Kleber e pelo Eduardo, ele é um livro em português. O meu e da Cris, a gente está lutando aí para que ele saia em português o mais breve possível, porque a gente sabe da importância disso. Mas, então, finalizando essa parte que o Kleber falou, é importante a gente saber que o trabalho que a gente faz com português, obviamente, nos dá bastante prazer, nos dá bastante oportunidades de estar, como por exemplo hoje, né, falando com essas pessoas maravilhosas, né, nesse dia chuvoso aqui em Edimburgo, mas não é para a gente, né, que a gente faz, a gente quer ver essa progressão da área que a Cris gostaria de ter visto 20 anos atrás e que eu quero ver daqui a 20 anos e que daqui a pouco alguma pessoa que está aqui, que é graduando, quer ver daqui a 30 anos, 40 anos, a gente está podendo chamar a nossa área de uma área bem desenvolvida, com pesquisadores fazendo coisas diferentes em diversos lugares do mundo, né, para que não fique sempre aquela mesma coisa nas mãos de poucas pessoas e sendo promovida de forma escassa e esparsa por ali. Muito bem, muito lindo, né? Assim, uma ajuda, né, gera uma rede de apoio, né, professora Cristina? Vocês ajudaram uma mãe com uma criança, e aí a gente vê, né, como a linguística é forte, né? A linguística aplicada, ela é forte, né? Vocês trabalham com línguas e aí conseguem, né, montar uma rede de apoio enorme a pessoas que realmente estão no Brasil e precisam desse apoio, além de
aprender a nossa língua, né, há uma contribuição social aí muito importante. Essas vozes, né, nós temos um livro, né, professor Kleber, para ser publicado, acho que ele está aí na esteira de publicações, que o professor Kleber fez, né, essa mesma metodologia em uma disciplina que ele trabalhava com professores, professores do ensino fundamental, professores do ensino médio, professores de todas as partes do Brasil, em que eles puderam ter a oportunidade de escrever sobre o seu locus, sobre o seu lugar de fala, né? E muitos diziam assim, eu nunca escrevi, eu nunca tive essa oportunidade, e a gente via a felicidade dessas pessoas de poder manifestar aquilo que elas sentem, pensam, como elas estão e o que elas fazem, né? Nos seus locais, nos seus contextos. Eu fiquei com uma dúvida, a pergunta respondida sanou metade da dúvida, mas eu continuei com uma dúvida a respeito do CELPE-BRAS. Se não há um canal de contribuição para questões das habilidades e competências que estão presentes nesses exames. Assim como o Enem, a gente sabe aqui no Brasil que essas perguntas do Enem, elas vêm de diversas partes do país, e aí vocês tratam da questão de que o exame realmente não aborda algumas questões que são importantes e que o exame parece um jogo de xadrez, né? Essa metáfora do jogo, do mesmo jogo de xadrez. E aí eu me pergunto, por que não tem esse canal, né, que seria importante para que os professores de português como língua adicional, eles possam contribuir na produção escrita desse exame? Eu me faço essa mesma pergunta, porque faria muito sentido, né? Em 2017, 2018, saiu um trabalho, se não me engano, era um trabalho de mestrado, que eu tive acesso, eu vou trazer a referência em seguida, se não me engano, é Lima, 2018. Esse trabalho foi o seguinte, foi uma categorização, catalogado, desculpe, de onde saíam os textos para o exame Salpibras, desde o seu primeiro até o do ano anterior. E, para surpresa de absolutamente ninguém que está envolvido com o exame Salpibras, chegou à conclusão de que uma grande porcentagem dos textos verbais, não verbais, escritos, orais, são produzidos para e em São Paulo. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o texto da Folha de São Paulo, tem 4, 5, 6, 7, 8 textos da Folha de São Paulo. A propaganda, o outdoor da marca tal que foi visto em São Paulo. São Paulo, São Paulo, São Paulo, Rio, Rio, Rio. Então, para os nossos estudantes no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem todo aquele sotaque de você, e você, e você, você fica assim, tá, cadê o tu? Né? Então, a gente tinha que acabar, a gente tinha que acabar em sala de aula ensinando o você que eles jamais viam fora da sala de aula, porque a gente sabia que no São Brás ia cair você o tempo todo. Né? Então, com certeza, se houvesse um canal aberto de colaboração para nem que fosse somente sugestões, né, de tarefas, textos, para que o exame de Salto-Brás pudesse realmente refletir a diversidade linguística do Brasil, já seria um passo bastante, né, grande, assim, um passo bastante, ao meu ver, na direção da democratização do exame, de fato. Doutor Kleber? Está mudo. Vocês estão me... Tá dando para ouvir? Assim, agora sim. Tá. Tem coisas que eu não posso falar, que vai ser gravada aqui, mas assim, eu acho que a Cris e a mim já sabem o que eu iria falar. Mas assim, eu fico pensando, viu, Cris, se a gente tivesse uma política do CELPE-BRAS, como faz, por exemplo, a política do PNLD, sabe? Tivesse alguém que atua nas universidades e alguém que atua na área, na base, sabe? Eu acho que a gente poderia resolver, viu, Leite, grandes das questões que nós temos, porque eu fico vendo. Eu fico me perguntando, por exemplo, né, Mi, né, Cris,
né? As questões que são caras para nós, né? Especialmente para mim, questões de raça. Será que essas questões são discutidas no seu PEBRAS? Será que as questões de xenofobia, as questões de preconceito, de discriminação, como que elas são construídas e problematizadas nesse exame? Então, eu fico pensando, viu, Leide, que eh, se eu tivesse a possibilidade de estar dentro do INEP, tivesse a condição de reformular, a primeira sugestão que eu daria era da reconfiguração da constituição desse próprio exame, né? Eu acho que da comissão que faz esse exame, né? E eu acho que quando nós da universidade tivemos uma certa modéstia e a gente assumir que a gente não detém todos os saberes possíveis e que nós precisamos do professor que está atuando nessa área, eu acho que a gente resolveria grande parte das lacunas que há nesse exame. E essa é a visão que eu tenho, Cris. Não sei se está certo, mas essa é assim que eu penso desse Com exame. certeza, com certeza. Eu acho que assim como a gente se cobra muito, né, aquela questão do existe um abismo muito grande entre os formadores de professores para ensino fundamental e ensino médio e os professores de ensino fundamental e médio de fato. Esse abismo ele é enorme, né? A gente sabe muito bem que quando a gente está na graduação, quando a gente está no mestrado, inclusive, e está ouvindo o professor dizendo, tu pode fazer essa sala de aula, só falta querer, falta interesse, falta não sei o quê. Cara, vai lá para a sala de aula com 60 pessoas, cada uma vindo de um lugar diferente, com problemas dentro de casa diferente. Quando meu aluno está sem chinelo no pé, eu não vou falar sobre poesia do cara lá de 1500, desculpa, sabe? Eu vou falar sobre por que o meu estudante está sem chinelo no pé e o que isso significa para a nossa escola, o que isso significa para o processo de aprendizado dele. Tá? E agora, voltando para o Celtebras, que é uma coisa extremamente acadêmica e que o abismo deveria ser muito menor ou inexistente, realmente existe um abismo pequeno, se a gente for parar para pensar, entre aqueles profissionais da língua que estão examinando, né, ou aplicando o exame e aqueles que estão desenvolvendo, mas o abismo entre os estudantes que estão tomando o Celtebras, principalmente dentro do Brasil, que a gente sabe que são estudantes que vêm de países africanos, são estudantes que vêm de países latino-americanos, que gostariam de estar tocando em assuntos socio-raciais, socioeconômicos, socioculturais dentro de um país como o Brasil, que apesar de ter uma maioria não branca, se comporta como se tivesse, né? E que isso às vezes é chocante para os nossos estudantes não brancos quando vão para o Brasil, dizem, por que a maioria global, né, que é não branca, aqui no Brasil se torna minoria quando é maioria numérica? Não faz sentido algum. Essas explicações que eu dava nos Estados Unidos também, eu dizia, não, no Brasil se chama minoria, mas não se chama minoria, é a maioria do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro não se parece com eu e a Cris. A Cris. Então, assim, é absurdo pensar que dentro de um exame que os candidatos são, na sua maioria, estrangeiros, de países africanos, de países latino-americanos, com origens africanas, com origens indígenas, vão para um exame extremamente branco, extremamente eurocêntrico, extremamente baseado em uma pequena porção de uma população dentro de uma cidade que não representa a diversidade social, a diversidade linguística, a diversidade racial, a diversidade cultural do Brasil. Sim, é uma pena, realmente. Eu coloquei aqui no chat, então, a referência a qual eu tinha falado antes, que é a Lima 2008, representações do Brasil em textos do Celtebras. E o mais engraçado é que, claro, por ser um trabalho de final de curso, aquela coisa, né, é feito às vezes muito na correria, a criticidade falta um pouco, né? Eu li aquele trabalho com olhos críticos e pensando, meu Deus, é tudo de São Paulo e Rio, mas o tom não é tão crítico como poderia, mas claro, a gente toma então a posição daquela pessoa naquele momento da escrita, né, que é um estudante que estava desenvolvendo um trabalho de conclusão. Hoje em dia, essa pessoa pode ter até uma posição diferente. Mas ela vem ao encontro disso que o Kleber estava salientando, que realmente há uma falta incrível de representatividade brasileira dentro do único exame de proficiência da língua brasileira. Certo, então tá, muito bem, que legal. Nosso tempo já está correndo aqui, né? Assim, a gente fica muito feliz por essa aula hoje. Eu que nunca tive aula de língua portuguesa como língua adicional, estou encantada, né? Não é minha área, eu gosto de currículo, mas eu estou encantada, assim, aprendi muita coisa.
Porque das coisas que eu não sei, eu costumo ficar calada, né? Não costumo me manifestar. Mas agora eu já consigo falar alguma coisa sobre a área, né? Sobre o tema, pelo menos a parte crítica, né? Que foi muito bem abordado aqui. E eu gostaria de destacar aqui a presença da professora Paula Kobuski, do nosso grupo de pesquisa, do GECAL. Teve uma pessoa que estava aqui o tempo todo, mas não ele saiu, foi um dos meus Olá, Paula. participantes da minha pesquisa de mestrado, o Wellington. Ele contribuiu bastante com a minha pesquisa de mestrado, mas infelizmente ele saiu, que ele desse um oi, porque ele é uma pessoa excepcional, um menino de ouro. E eu passo a palavra à professora Paula, né? Que tão lindamente, né? Ela enfeita aqui a nossa manhã. Eu agradeço pela sua simpatia, pela gentileza aí na moderação. E queria agradecer muito a professora Michele, a professora Cristina. Foi ótima apresentação. Deu assim um panorama para quem não atua diretamente como vocês. Nossa, foi fantástica a apresentação. Eu estou realmente assim muito grata pela oportunidade de ter acompanhado com vocês, duas super especialistas, a realidade aí do ensino nesse âmbito, nesse contexto, em nosso país, em outros países. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço também ao professor Kleber Silva por organizar esse momento de formação aí para todos nós. Como você disse muito bem, é uma oportunidade nós termos contato com diversas áreas e aí com um super diferencial de grandes especialistas. Então, agradeço muitíssimo pela oportunidade de estar com vocês. O professor A Kleber. gente que agradece. A gente, então, queria agradecer, viu, Mi e Cris, né, pela oportunidade de estar com vocês. Eu acho que foi maravilhoso, né? Depois eu vou pedir para a Leide colocar, Leide, se você pudesse colocar no chat o nosso canal no YouTube, porque aí depois que já tiver já disponível, a gente vai tentar disseminar para o maior número de pessoas no Brasil e fora do Brasil, né, acerca da fala de vocês. E no mês de novembro, nós vamos ter a oportunidade de ter outro bate-papo com especialistas. A gente vai chamar a professora Glaucia Silva, que está na Universidade de Massachusetts, né, nos Estados Unidos, e a professora Kátia Martins, na Universidade de York, no Canadá, né? Então, a nossa ideia é continuar, ter mais uma conversa de português como língua adicional. Então, eu queria mais uma vez saudar todos, saudar de uma forma muito carinhosa a Mi e Cris, e esperamos em breve, né, a gente se encontrar nós três aqui, juntamente com Paula, com Leide, né, para a gente celebrar justamente a atuação profissional de vocês como embaixatrizes do Brasil, no Brasil, no caso a Cris, e a Mi como embaixatriz do Brasil, fora do Brasil, divulgando, né, disseminando o português como língua estrangeira, como língua adicional. Aí passa a palavra para Leide, né, Leide? Pode ficar à vontade, Sim, né? a foto, professor, que o senhor tanto gosta. Sim, isso, eu gosto de uma foto, né? A gente até sabe já. Termina Pedir para qualquer os evento, viu, Cris? A gente já faz a nossa foto já. Tem que botar batom. nossos Isso, eu vou fechar meu participantes cabelo, abrirem tá? as câmeras aí. Penteia o cabelo, Kleber. Isso, para Isso, eu ir vou para o fechar meu nosso cabelo, tá? Instagram. Tá. Pentei meu cabelo. Tá? Quem não segue a Não, gente não no leva muito Instagram, tempo. A segue Irene lá, tá aí, você tá GCal vendo? IB. A Irene também tá aí. Olá, Irene, você tá bem? Ótimo. Vamos ver se tem mais alguém que quer. Posso fazer aqui? Então, um, dois, três e. Ah, pera. O Aguinaldo também tá, André Aguinaldo. Então, um, dois, três e. Perfeito. Deixa eu já fazer. As duas Mandar fotos, para a professor, Leide. que a sua mãe Isso, já. Isso, a segunda eu vou fazer agora, tá? A segunda. Uhum. Deixa eu fazer agora, Leide. Leide. Peraí, vou pôr no GCal. Vou pôr no GCal, tá, Isso, Leide? Para ficar coloca mais no fácil. GCal, isso. Vou É colocar no mais grupo fácil para GCal. eu colocar, Aí ficou você já. fácil. Isso, eu vou fazer a segunda foto agora. Então, fazer contar até três, tá? Pode ser? Então, Pode sim. um, dois, três e. Ah, foi ótimo, perfeito. Então já está Bom, no nosso grupo. Depois eu vou mandar para o nosso grupo, viu, Leide? Nós temos um grupo, eu, a Cris e a Mi também temos um grupo. A gente já manda no nosso grupo também depois, então.
Então tá Então, bom, gente. Muito obrigado pela maravilhoso, participação. viu, Vi? Foi Maravilhoso. maravilhoso, viu? A gente agradece muito às professoras pela disponibilidade de estar conosco, né, de compartilhar. É uma pequena parcela, né, do conhecimento das trajetórias de vocês. E a gente convida, né, a todos a estarem conosco novamente, dia 6 de novembro, tá? Acompanha lá no canal do GECAL, a gente está sempre postando novidades a respeito aí das pesquisas, que tanto a gente tem interesse, né, como a gente também estuda e se esforça, né, para aprender um pouco mais, para melhorar os nossos contextos. Muito obrigada, eu espero que a semana seja abençoada, tá? Produtiva e muito feliz. E aqui a gente encerra, né, professor? Muito Sim, obrigada a sim. todos, tá? Então, muito obrigado, Mi. Muito Tá. obrigado, Cris. Muito obrigado a Tchau. todos, viu? Tchau, Obrigada. tchau. Boa Boa, semana. boa Que Maravilhoso. honra semana. conhecê-las. Beijo, Kleber. Obrigada. Obrigado, viu, Abraço. Paula? Saudades. Obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. tchau.